Ainda falta uma história desconhecida dessa época pra eu analisar, mas acontece que essa é a minha HQ favorita do Batman de todos os tempos, então ela vai ter o seu vídeo próprio. Mas não antes desse vídeo alcançar 42 likes, que é meu número da sorte. Então se você quer ver esse vídeo de eu analisando a minha HQ favorita do Batman, que é bastante desconhecida, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar o vídeo e tudo mais. How could this happen to me? E aí, cara, não vai gravar aquele vídeo do Batman que você prometeu? Nah, eu disse que eu só ia fazer quando eu chegasse a 42 likes. Sabe quantos likes meu vídeo do Westworld chegou? Não, eu não assisti esse. Ninguém assistiu. 32 likes, cara. Pô, mas você ama esse vídeo? Pois é. Mas enfim, eu vou conferir. Mas nunca que esse vídeo meu vai alcançar 42 likes. Eita! Que foi? Já tá com 80 likes, meu irmão. Caraca, boa, mano. Parabéns. Eu sabia que podia confiar nos meus inscritos. Se me der licença, meu querido aborto de Minion, eu tenho um vídeo para gravar. Boa sorte, cara. Vai lá, faz esse vídeo. Eu acho que eu vou ir transar. Que você disse? A gente vive um desenho animado, cara. A gente pode fazer qualquer coisa. Mas você fica aí perdendo tempo fazendo esses vídeos de nerd cuzão. Mas é problema seu, né? Cada um faz o que quer. Acho que é. Até mais. Mas agora é sério. Obrigado a todos que ajudaram na meta do vídeo anterior. A gente alcançou ela muito rápido e isso me inspirou a empreender em uma segunda meta para esse vídeo. Se esse vídeo alcançar a marca de 50 likes e o vídeo anterior chegar à maravilhosa marca de 100 likes, eu farei um vídeo da minha HQ favorita de todos os tempos, que talvez seja Watchmen. Bem, não dá pra ser cult em tudo, pelo menos um dos meus quadrinhos favoritos seria absurdamente óbvio. Mas fica aí a meta caso vocês quiserem esse vídeo. Eu acredito em vocês. Então já deixem seu like e compartilhem o vídeo. E como a HQ que vamos discutir hoje envolve demônios, cultos pagões e zumbis, é justo dizer que você está oficialmente no mês do horror do Balcão Pop. Para pegar o embalo do Halloween, esse mês aqui no canal nós só postaremos vídeos relacionados ao tema do horror. Então não se esqueça de se inscrever porque vai vir bastante coisa legal esse mês, se tudo sair como planejado. Enfim, dados os avisos, vamos logo ao vídeo. Antes de analisarmos a história da HQ, vamos analisar a história de como eu vim a conhecê-la e amá-la. A minha história como colecionador de quadrinhos começou seriamente quando eu tinha 9 ou 10 anos, mas havia um grande problema, que pode ser muito bem explicado por esse vídeo do meu eu de 13 anos. Eu não tenho tanto dinheiro pra comprar, por exemplo, a Salvati, essas coisas. Eu ganho cerca de 20 reais por mês pra ir no sebo. Então é difícil pra mim comprar esses lançamentos e tudo mais. O canal mudou bastante desde 2013. Eu adoro como eu falo, eu ganho 20 reais por mês como se fosse uma espécie de emprego fixo. Ah, sim, carteira assinada, 20 reais por mês. Não é lá muito, mas pra um jovem de 13 anos eu não posso reclamar. Mas enfim, era verdade. Por causa dessa minha mesada apertada, eu cresci consumindo obras de sebo. Até hoje, na verdade. Entre pagar 20 reais em um encadernado da Panini ou pegar 10 gibis por 2 reais cada no sebo, pau no cu do lançamento. Eu vou pro sebo. E ter crescido lendo essas obras que a maioria das pessoas não dava muita atenção, fez com que eu conhecesse muita coisa legal e diferente. Apesar de ter gerado em mim um certo complexo de superioridade em relação às HQs cult. Mas pra ser justo, quando a HQ que eu vou falar hoje chegou em minhas mãos, eu devia ter meus 12 anos, e nessa época eu já havia lido pelo menos 3 dos maiores clássicos do Batman. Mas nenhuma delas havia me impactado muito. Quando eu li a HQ em questão, minha mente explodiu. E ela é Batman, o Cavaleiro das Trevas, Cidade das Trevas. Parte disso é pelo fato de que ela foi publicada em 2 edições pela editora Abril, e eu havia conseguido comprar apenas a primeira edição. E essa edição termina com um dos cliffhangers mais angustiantes que eu já me deparei até hoje. Aquele tipo de final que você não aguenta um minuto sem descobrir como que se segue. Mas como o destino tá pouco se fudendo pra isso, eu só fui conseguir descobrir o final da história 3 anos depois, quando eu já tinha 15 anos e pensei, caramba, eu nunca descobri o final da minha HQ favorita do Batman. Aí eu fui correndo baixar o scan, finalmente li e pensei, puta que pariu, 3 anos pra descobrir que essa porra acabava assim. Mas não tem como culpar a HQ, 3 anos de expectativa provavelmente vão ser frustradas em qualquer situação. Eu então comecei a me questionar se essa era de fato a minha HQ favorita do Batman ou não. Para eu chegar à conclusão disso, eu tive que ler e reler essa história várias e várias vezes, tentando entender se de fato eu a amava ou não. E foi aí que eu percebi, só o fato de eu já ter me voltado pra ela tantas vezes,
já demonstrava que havia algo nela que me fascinava mais do que qualquer outra HQ do Batman, mesmo que eu não soubesse exatamente o que. Isso me fez perceber também o que de fato significa ter uma HQ ou obra favorita. Não necessariamente a consideramos a melhor de todas, ou sabemos como explicar o porquê gostamos tanto dela, mas de qualquer forma é assim que nos sentimos e ponto. Essa estava condenada a ser para sempre a minha HQ favorita do Batman. Boy, this is living, huh? Yeah. What's that next? I don't know, let me look it up. Trata-se de uma minissérie escrita por Peter Milligan, com ilustrações de Kieron Dwyer, eu acho que é assim. Peter Milligan, para os desavisados, é um dos principais autores a fazer parte da invasão britânica dos quadrinhos nos anos 80, ao lado de Alan Moore, Grant Morrison, Neil Gaiman e etc. Das mãos dele saíram obras-primas absolutas como Screamer e Shade, o Homem Imutável, além de uma das mais conhecidas fases do Constantine de todos os tempos. Essa história foi publicada na mensal do personagem entre as edições 452 e 454, sendo uma minissérie de apenas 3 edições. No Brasil ela foi publicada na terceira série mensal da Abril, entre as edições 18 e 19. Para entendermos o porquê que essa HQ é tão imperdível, temos que fazer um pequeno parênteses em tudo que eu falei no meu último vídeo sobre as HQs do Batman nos anos 40. Havia sim uma única exceção nas histórias do personagem nos anos 40, onde ele realmente parecia um detetive. Tratavam-se das histórias envolvendo o Charada. E o motivo é bem claro. Cada antagonista do Homem-Morcego o ataca por um viés de habilidade diferente. O Coringa ataca pela sanidade, o Duas Caras pela ética, o Bane pela força, a Mulher-Gato pela sedução, e o Pinguim, ele tenta criar um apocalipse de pássaros por absolutamente nenhum motivo. Claramente o vilão com planos mais relevantes e criativos para a sociedade. O Charada é o contraponto à inteligência do personagem, o que por si só já é um conceito muito interessante. Apesar dessa ter sido claramente a concepção do personagem originalmente, com o tempo cada vez mais o vilão foi deixado de lado, e principalmente a partir dos anos 80, todos os autores que queriam fazer um contraponto ao QI do Batman preferiam usar o Coringa e não o Charada. Na verdade, desde a força bruta do Bane até a tensão sexual da Mulher-Gato, o Coringa parece ter monopolizado todos os diferentes contrapontos que os outros vilões faziam ao Batman. Mas com o Charada a situação foi um pouco mais complicada. Não só porque o personagem foi muito menos explorado do que os outros, mas principalmente porque, ao tirarem dele a sua essência de mente criminosa brilhante para dá-la ao Coringa, o personagem perdeu um pouco seu propósito. Ao ponto de que a sua adaptação para o cinema, ironicamente, acabou sendo justamente a adaptação perfeita do que era o Coringa até o início dos anos 70. Como se fosse uma espécie de vingança onde o Charada dizia: se o Coringa tirou minha essência original, eu vou tirar dele. Mas é sério, quase nenhum roteirista soube usar o personagem de maneira digna. Conforme os anos passaram, a tendência acabou sendo transformar o Charada mais em um anti-herói que ocasionalmente ajuda o Batman e a polícia de Gotham nas investigações, do que de fato um vilão. E isso tudo é muito triste. O Charada sempre foi o meu vilão favorito do personagem. É um personagem com potencial absurdo, mas que nunca foi explorado devidamente. E sempre que tentavam dar uma mudada nele, acabaram saindo ideias absurdamente infames. Desde o programador de jogos na animação do Bruce Timm, até sei lá que porra é essa na graphic novel do Azzarello, e até o Por Favor Alguém Me Mata, que é o plot twist da animação Silêncio. É muito triste o que fizeram com o Charada ao longo dos anos. Mas enfim, chegamos a essa pequena pérola de Peter Milligan. Eu acho que já fica claro qual que é a da HQ, quando a Abril fez questão de colocar no subtítulo da edição 19 a seguinte coisa: a Charada Mortal, que é uma comparação extremamente digna. Essa HQ é de fato o mais próximo que alguém já alcançou de fazer um clássico à la Piada Mortal com o meu querido Charada. Na capa da edição 18 também temos escrito uma obra-prima dos quadrinhos, o que demonstra que eu não fui o único a perder minha cabeça com essa maravilha. Na HQ nós temos duas tramas em linhas temporais diferentes ocorrendo simultaneamente. Uma delas é um flashback passado em 1765, onde um grupo de ocultistas, incluindo Thomas Jefferson, provavelmente tem alguma crítica foda à sociedade incluída nessa ideia da HQ, mas não esperem que eu faça uma análise filosófica e muito menos política hoje, meu tempo tá bem curto. Eles estão tentando concluir a chamada Cerimônia do Morcego, um ritual para invocar e controlar o demônio chamado Barbatos. No local onde eles estavam invocando o demônio morcego, viria a se tornar séculos no futuro a nossa querida e amada Gotham. E é nesse cenário e momento do tempo que somos introduzidos à segunda linha da história, onde vemos Gordon encarando o vazio da noite da Cidade das Trevas, esperando o nosso querido Batman. Descobrimos então que ambos já estavam no encalço do Charada no momento em que a história começa. Vale dizer que no contexto em que essa HQ saiu, o Charada já meio que quase nunca era usado como vilão, sendo mais um coadjuvante de luxo, ajudante da polícia de Gotham, do que qualquer outra coisa. E isso é muito bem demonstrado pelo Milligan através dos diálogos do Gordon e o Batman nessas primeiras páginas. Há neles uma forte sensação de descrença,
como se não achassem que o Charada fosse capaz de fazer o que estavam acusando ele de ter feito, além de um grande desconforto pelo que pode acontecer em seguida. Logo na primeira charada mostrada na história, há uma referência a Édipo Rei, e só pra reforçar, se você acha que eu vou estender esse vídeo pra 30 minutos pra desbravar os simbolismos do Peter Milligan nessa HQ, vai tirando seu cavalinho da chuva. Eles então encontram essa mulher vestida de esfinge em cima do prédio onde a última charada do Charada havia os levado. Ela pronuncia então uma segunda charada e logo em seguida joga-se do prédio. O Batman tenta salvá-la, mas já era tarde demais. Logo nessa introdução extremamente poderosa e fúnebre, uma coisa fica clara pra todos: o Charada não é mais o mesmo. Após esse terrível episódio, o Charada sequestra bebês e começa a armar suas charadas e armadilhas, colocando a vida dos bebês em risco e levando o Batman em uma jornada de mistérios e desespero crescente, em uma corrida contra o tempo para salvar esses bebês das terríveis armadilhas do vilão. A HQ simplesmente faz um trabalho fantástico de roteiro, ritmo e suspense. As capacidades de raciocínio e deduções do Batman são postas à prova em todo momento. Se nas histórias anteriores a essa, não descobrir as charadas do vilão iriam meramente gerar um roubo ou whatever, nessa história Milligan faz com que você a todo momento tema o próximo passo do Charada. As suas atitudes são brutais e friamente calculadas. Os próprios capangas dele começam a se opor a essas atitudes, o que ele responde matando-os, deixando bem claro que ele estava disposto a fazer qualquer coisa para chegar onde pretendia. Qualquer atraso nas deduções do Batman estava colocando em risco a vida de um ser humano. Outro aspecto brilhante da abordagem do Milligan no personagem é que desde o início nós sabemos pelas falas do Charada que o que ele está fazendo tem um propósito maior do que só ficar brincando com o Batman. Isso dá mais substâncias às suas atitudes e jogos mentais com o Batman do que qualquer coisa que já tinha sido feito com o personagem antes, além de que cria essa curiosidade do leitor em descobrir, afinal de contas, qual é a motivação do Charada para toda essa carnificina. Ao longo desse show de horrores em que o Batman é jogado, inclui coisas como ter que fazer uma respiração boca a boca em um policial mortalmente ferido, uma explosão em um reservatório de sangue, uma luta mortal contra zumbis robóticos, ser obrigado a matar um cão enraivecido para sobreviver, e enfim, no final da segunda parte da história, o Charada coloca Batman em frente a um bebê à beira da asfixia, com nada na mão além de uma faca. Foi com essa cena que eu fui obrigado a interromper minha leitura, e acho que ela demonstra bem a genialidade dessa HQ. O Batman é elevado ao máximo de suas habilidades, desde a anatomia até a tensão emocional. A HQ tem uma linha de tensão que nunca deixa a peteca cair. As ilustrações são absolutamente perfeitas, com um equilíbrio incrível de movimentação, imagística, mistério e expressão. E o roteiro do Milligan está em seu ápice. Uma mistura de literatura gótica com horror psicológico moderno. E aqui está o Charada lendo um livro do meu autor favorito. Eu vou ter que analisar a filosofia dessa porra, né? Mas na verdade é bem mais simples do que aparenta. Como o próprio nome já estabelece, a HQ procura linkar o Cavaleiro das Trevas à Cidade das Trevas, em uma trama que te faz perguntar qual dos dois veio primeiro. A filosofia trabalhada na HQ é a do determinismo, que, como o nome diz, é a ideia de que as pessoas não têm livre-arbítrio, mas sim estão acorrentadas pelo destino. Implica-se que o universo já tem um destino pré-estabelecido, que é transcendente a nossas escolhas, e do qual não podemos fazer nada para mudar. Na linha temporal que se passa no passado da HQ, o ritual acaba por invocar o demônio morcego Barbatos. Mas antes que ele pudesse ser controlado, o ritual dá errado e causa a morte de uma mulher inocente, além de alguns dos ritualistas. Com o demônio solto e incontrolado, o vilarejo sofre uma maldição de se tornar Gotham City, a Cidade das Trevas. Ao final da HQ, nós descobrimos que o Charada havia descoberto o diário das tentativas de invocação do demônio Barbatos no passado, e tentava reproduzir os passos do ritual. Cada uma das situações em que o Batman fora posto ao longo da HQ era uma reprodução de um dos passos do ritual original, desde o banho de sangue até o corte no bebê indefeso. Ao longo da HQ, vemos vários indícios que tudo na vida de Bruce Wayne, na realidade, estava destinada para que ele assumisse o manto do demônio Barbatos, para então controlá-lo e livrar a cidade de sua maldição. Não só as charadas do Edward Nygma refletiam o ritual da cerimônia do morcego, mas toda a sua vida era um reflexo daquele dia. A morte da mulher inocente refletia a morte de sua mãe, e tudo que havia vivido até então o teria levado a se tornar quem ele se tornou. Sendo assim, ele e a cidade são frutos de uma mesma maldição, condenados a levar em suas costas os demônios invocados por outros. Thomas Jefferson, seu filho da puta. A referência a Édipo no início da HQ reforça essa relação forte entre o Batman e em como a morte dos seus pais o afetou. Sem contar a ideia do complexo de Édipo e psicanálise em geral, que não deixa de ser uma das facetas do determinismo, nesse caso, psicológico. Eu falo mais disso no meu vídeo sobre o Westworld, então veja essa porra. Mas a relação feita ao processo
é a mais interessante. Eu já fiz um vídeo todo sobre Franz Kafka e kafkianismo, mas resumidamente, tratam-se de histórias onde os personagens sofrem injustamente as punições do destino e do universo em histórias labirínticas que nos remetem a pesadelos. Em um processo, acompanhamos a vida de um homem que acorda um dia sendo acusado de um crime do qual nem ele nem os acusadores sabem qual foi. Ele então entra em uma busca por respostas de justiça, mas vai apenas se afogando cada vez mais nas garras da loucura e insânia. A relação é clara. O Batman nessa HQ é posto por Milligan como um personagem kafkiano, que é aprisionado em um labirinto do qual não tem culpa de estar e do qual está impossibilitado de sair, e a sua maldição ser o guardião da Cidade das Trevas. Em Édipo também tem a questão da profecia, onde o Édipo estava amaldiçoado a fazer o que fez, independente de como tentasse escapar daquilo. Na verdade, é justamente tentando fugir do universo que ele foi amaldiçoado de estar, que ele acaba entrando cada vez mais nele, assim como Édipo ou K dos livros do Kafka. Duas coisas a serem notadas nisso tudo. Primeiramente, de todas as tentativas de dar nova essência ao Charada, retratá-lo como um ocultista excêntrico moderno é sem dúvida uma das mais interessantes. É uma pena que isso nunca mais tenha sido continuado por outros roteiristas. Já na parte de explorar o Batman por meios sobrenaturais, acabou se tornando uma faceta bastante comum nos anos seguintes. Muitos outros autores exploraram o Cavaleiro das Trevas por linhas esotéricas, espirituais ou deterministas. Em especial Grant Morrison, que inclusive reutilizou de alguns plots da HQ e do Demônio Barbatos na sua fase no personagem. Mas sinceramente, nenhuma dessas abordagens sobrenaturais saíram tão bem como essa, em especial ao foco dado à cidade de Gotham, que poucos autores souberam usar de maneira tão atmosférica e substancial na trama. Como eu já havia falado, nossa relação com nossas obras favoritas nem sempre é bem explicada por meio de palavras, mas experimente conhecer essa HQ. Nenhuma história do Batman me fascinou tanto ao longo dos anos quanto essa. No mínimo, é a história definitiva do Charada, o que eu acredito que ninguém que tenha lido vai negar. Esteja você à procura de uma boa trama investigativa, um bom thriller sombrio, um terror psicológico, um conto gótico clássico, uma puta HQ de super-heróis ou uma puta HQ em geral, essa história é uma ótima pedida. Então galera, eu queria primeiramente me desculpar pela demora para postar os vídeos. Eu tô tentando dar o meu melhor, mas tem sido bastante difícil, os vídeos dão bastante trabalho. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês e que eu preciso mesmo do feedback de vocês é que eu tava querendo começar a fazer vídeos mais simples, sem tanta edição e principalmente sem a parte da animação. Eu não quero acabar com o Balcão Pop, ele vai continuar com certeza, pelo menos um por mês, mas eu quero sim fazer vídeos mais simples, que sejam mais próximos de vlogs. Então comentem se vocês acham essa uma boa ideia. Você pode curtir a nossa página no Facebook, além de lá ser um bom lugar para você se comunicar comigo, caso você queira perguntar alguma coisa. Mas o mais importante mesmo é o meu Instagram, onde eu posto várias coisas dos vídeos que eu tô produzindo. Então se você quiser acompanhar um pouco do meu processo de criação dos vídeos, você pode me seguir no Instagram, o link vai estar na descrição. Então é isso galera, obrigado mais uma vez, espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos, um grande abraço e beijão.